Pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui essa resolução de duas questões, que é no estilo de concurso público, né? Então vamos lá. Primeira questão. Quanto vale o dobro de 14% de 800? Então olha só, pessoal, isso aqui é bastante importante. Quando nas questões de matemática a gente tem isso aqui, ó, a gente quer dizer que a gente vai fazer uma multiplicação, tá ok? Então isso é uma dica da matemática. Então quando a gente tem dá ou dó, quer dizer que eu vou fazer uma multiplicação, ok? Da mesma forma que se eu tiver um por, quer dizer que será uma divisão. No caso aqui vai ser apenas a multiplicação, tá bem? Então olha só, o que a gente tem que fazer? A gente vai seguindo passo a passo do que a questão está nos dizendo. Então, quanto vale o dobro? O dobro é o quê? 2 vezes. Então eu coloco 2 vezes. 2 vezes de quanto? 14%. Eu poderia fazer o seguinte, transformar em decimal, né? Fazer 14 dividido por 100. Só que aí é muito mais trabalhoso. Eu prefiro fazer dessa forma. Colocar 14 sobre 100. Que é outra forma de representar 14%, ok? E agora, 14% de... Aí vai o vezes, mais uma vez. De quanto? 800. Então, o que foi que eu encontrei? Eu transformei numa forma matemática aquilo que estava sendo dito no meu enunciado. Então, quanto vale o dobro de 14% de 800, ok? O que é que eu faço? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho frações. Aqui embaixo eu vou colocar como denominador 1, apenas para ficar completa as minhas frações. E vou resolver a multiplicação de frações. Como é a multiplicação de frações? Eu vou multiplicar os numeradores e depois vou multiplicar os denominadores. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? O resultado eu vou colocar aqui embaixo. Então, olha só. Quanto é 2 vezes 14? Eu sei que é 28. Agora, eu vou fazer 28 vezes 800. Tem uma forma fácil da gente fazer. Olha só, 2 vezes 14 não é 28? Vou colocar aqui a continha. Eu faço 28 apenas vezes 8, ao invés de fazer vezes 800. Eu já vou dizer o porquê. Então, 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. 16 com 6 vai dar 22. O que é que eu faço? Pego isso aqui, coloco ali. Não tem, como tem esses dois zeros aqui do 800, eu só vou acrescentar, tá certo? Então, eu resolvi aqui os meus denominadores. É muito mais fácil de fazer assim do que você fazer 28 vezes 800. Vai levar muito mais tempo. Agora, eu vou multiplicar os denominadores. Eu tenho 1 vezes 100 vezes 1, que aqui a gente sabe que vai dar 100. Esse é o meu resultado. O que é que eu faço agora? Eu vou simplificar para mim, porque é muito mais fácil eu cortar meus zeros do que eu colocar 22.400 dividido por 100, tá bem? Então, olha só, eu cortei 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. O que é que eu tenho agora? 224 dividido por 1, que vai ser o próprio 224. Então, com o meu resultado aqui, eu tenho que vai ser a minha letra C. Não é simples? Vamos ver esse segundo exemplo aqui. Eu tenho o seguinte. Quanto vale a metade de 30% de 280? Então, olha só. Na questão anterior, eu tinha o quê? Quanto vale o dobro. Por isso que eu coloquei 2 vezes. Nesse caso aqui, é quanto vale a metade. Se a metade é algum valor dividido por 2, já que é a metade, não é isso? Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1 sobre 2, tá certo? Então, a metade de, lembra que o de é a multiplicação, 30%. Como é que eu faço? 30 sobre 100. De, mais uma vez, então a multiplicação, 280. Para complementar aqui as minhas frações, eu vou colocar dividido por 1, ok? Então, o que é que eu tenho? Eu transformei numa linguagem matemática aquilo que estava no enunciado. Então, quanto vale a metade, um meio, de 30% de 280? E eu vou fazer semelhante à questão anterior. Eu vou fazer a multiplicação dos numeradores e depois a multiplicação dos meus denominadores, ok? Então, vamos lá. 1 vezes 30, 30. E 30 vezes 280. Olha como é que eu faço. Percebe que eu tenho o 0 do 30 e o 0 do 280. São 2 zeros. Eu posso já colocar aqui. Aí eu vou fazer a minha multiplicação apenas de 28 por 3. E assim é muito mais simples.
É muito mais simples você fazer o 28 por 3 do que 280 por 30, que vai dar o mesmo resultado, só que aí você vai levar mais tempo. E em concurso, Enem, o tempo é um fator principal, né? Um fator importante. Então, 28 por 3, quanto é 3 vezes 8? 3 vezes 7, 21, então 3 vezes 8 vai ser 24. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. Então aqui eu vou colocar o meu 84. Então o que é que eu sei? Que 30 vezes 280 dá 8.400. E agora, vou multiplicar os meus denominadores. 2 vezes 100, 200. 200 vezes 1, o próprio 200. Para facilitar, eu vou cortar os zeros. Então, eu corto um zero de cima, corto um zero de baixo. Mais um de cima, mais um de baixo. Fiquei com o quê? 84 dividido por 2. E aí eu posso fazer a minha operação, mas eu posso fazer também de cabeça, que é mais simples. Então, olha só. Se eu tiver 80, quanto é 80 dividido por 2? 40. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Então, 40 com 2 vai dar 42. Então, o meu 84 dividido por 2 vai dar o 42, que é a resposta que eu tô querendo. Então, é a minha letra B.